Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 386 Senhor do Massacre. Meu nome é Itsumi Mario. Claro, sou eu, seu idiota. Astaroth zombou com os braços cruzados na frente do peito nu. Se importa em me dizer o que diabos você estava fazendo aí? Aston não disse nada. Seu olhar estava traçando os pastos verdes ao redor deles. Eles não estavam em sua cela como antes. Os campos não eram frios ou cheios de miséria e dor. Estava quente. Se o paraíso existisse, tinha que ser este lugar. Nada mais. Aston voltou à realidade e deu tapinhas em seu corpo em todos os lugares, esperando sentir dor e seu corpo cheio de buracos. Mas uma brisa agradável era a única coisa que ele podia sentir enquanto terminava de verificar seu corpo sem feridas. Seus olhos então pousaram no Shira mais uma vez. Depois de ver como Beelzebub era cheio de belos traços, Aston esperava mais ou menos que Astaroth fosse muito bonito também. Mas a beleza de Astaroth cedeu em muito suas expectativas. Do cabelo preto ao queixo esculpido, tudo nele era perfeito. Graças àquelas asas gigantescas em suas costas, ele realmente parecia um anjo. Mesmo a expressão de raiva em seu rosto deu a Aston um estranho tipo de paz. O que está acontecendo? Onde estamos? Aston finalmente falou, não me diga que estamos mortos. Porque este lugar se parece muito com o paraíso. Você realmente espera ir para o céu? Vadia, teremos sorte se o inferno nos aceitar. Astaroth respondeu severamente, quanto a estarmos mortos, não estamos. Não, graças a você. Você estava prestes a se esfaquear até a morte. Se eu não tivesse usado Rafael para interrompê-lo, provavelmente estaríamos discutindo no inferno agora. O que aconteceu? Ataque psíquico. Um dos mais fortes que já vi. Mesmo os Shirans teriam dificuldade em evitá-lo. Portanto, não é surpresa que você tenha sido pego na ilusão. Astaroth declarou, quanto a onde estamos. É meu espaço pessoal, o lugar onde tenho vivido todo esse tempo. Uma pequena casa em sua consciência coletiva. Lindo, não é? Aston silenciosamente assentiu. O lugar era realmente lindo, lindo demais para ele acreditar que esse lugar estava em algum lugar dentro de sua cabeça. Na verdade, ele esperava que sua mente criasse um lugar de caos, já que era a única coisa que ele já havia conhecido. Ok, então você me salvou do ataque. Então o que eu ainda estou fazendo aqui? Aston perguntou. Eu não salvei você. Eu não tenho os meios para isso. Eu apenas impedi você de fazer algo que não deveria. Para fazer você perceber que o que você estava vivendo era um cenário inventado que não era real. Astaroth corrigiu. Pense nisso como uma pausa. No momento em que você sair daqui, você terminará no mesmo lugar que estava antes. Mas desta vez, você saberá que é tudo falso. Entendo. Obrigado por salvar minha bunda. Aston sorriu e balançou a cabeça. Ainda não consigo acreditar que estava prestes a me matar. Depois de chegar tão longe, vou ensinar uma lição àqueles desgraçados por terem feito o que fizeram comigo. Você ao menos sabe quem eles são? Astaroth interrompeu. Shakmandai e Okyoga. Os alienígenas que Siglina sobre os quais você leu no relatório. Aqueles bastardos de 7,10 de altura com várias mandíbulas. Astaroth acenou com a cabeça. Eu não culpo você se você está tendo dificuldade em engolir isso. Depois de olhar para a figura deles, até eu teria pensado que eles eram guerreiros e não algum tipo de mago psíquico, mas é o que é. Então o que eu faço agora? Aston olhou em volta. Se importa em me dar uma dica? Para isso, Astaroth deu-lhe a mão, querendo que Aston agarrasse. Aston pegou a mão de Astaroth, pensando que desde que ele o convidou para seu domínio, ele o acompanharia para fora também. Em vez disso, Astaroth agarrou a mão de Aston com os dois braços e começou a girá-lo como um machado. O impulso levantou os pés de Aston do chão e depois de atingir uma certa velocidade de escape, Astaroth soltou. Tenha um voo seguro. E mande-os para o inferno por mim. Yeti. Eu senti como se uma eternidade tivesse passado quando Aston finalmente acordou. Ele estava de volta em seu quarto. Ainda encharcado em seu sangue.
O pesadelo tinha começado tudo de novo. Mas desta vez, Ashton se lembrou de quem ele era e do que era capaz. Nenhum mero truque mental iria arruiná-lo novamente. Uma adaga estava em suas mãos, a mesma com a qual ele foi atormentado enquanto seu reflexo continuava murmurando a mesma coisa indefinidamente. Acabe com seu desespero. Acabe com seu sofrimento. Acabe com sua dor. Acabe com sua vida. Vadia, cala a boca. Ashton latiu e sentou-se ereto. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, seu reflexo ficou um pouco surpreso. Pelo olhar em seu rosto, estava claro que Ashton não deveria ser capaz de recusá-lo. Mas o que Ashton fez a seguir chocou ainda mais o bastardo. Cara, essa expressão confusa no meu rosto realmente me deixa feia. Ashton fez alguns sons de vômito estranhamente falsos antes de esfaquear o espelho com a faca. Vamos nos livrar dessa cara feia, certo? O espelho quebrou no momento em que a faca o tocou. O mundo falso ao redor de Ashton desmoronou com o espelho quando sua consciência voltou ao mundo real. Ele sentiu um pouco de dor e olhou para baixo para ver que algo estava errado. O peito de Ashton foi perfurado. O sangue jorrava da ferida como uma torneira quebrada. A julgar pela bagunça ao seu redor, ele estava sangrando há algum tempo. Mas no momento em que ele recuperou a consciência, resistência à hemorragia, resistência à dor e resistência ao choque, todos os três entraram em ação simultaneamente para protegê-lo. A dor lentamente desapareceu e levou sua calma junto com ela. Richard caiu de bunda no momento em que Ashton voltou. Mas ele não estava sozinho. Na frente de Ashton estavam dois enormes alienígenas. Ambos estavam tão confusos quanto um bebê recém-nascido. Quebrar o feitiço deles não era algo que Ashton deveria ser capaz de realizar. No entanto, a verdade estava diante de seus olhos. Bem-vindo à casa da dor, hein? Ashton sorriu através da dor. Qual era o seu plano? Você queria que eu morresse de me encolher? Não houve resposta. Um tipo de habilidade em mim que prendeu minha consciência em uma dimensão alternativa ou algo assim. É bastante semelhante à habilidade de Rafael. Mas em vez de me teletransportar atacando meu corpo físico, essa habilidade ataca mentalmente. Ashton pensou consigo mesmo. Talvez a semelhança das habilidades fosse a razão pela qual Astaroth foi capaz de ajudá-lo quando Ashton mais precisava dele. Se não fosse por Astaroth, ele teria mordido a poeira agora. Você. Como você saiu? O Chaco finalmente abriu suas mandíbulas nojentas para perguntar, mas Ashton agarrou a metade inferior de sua metade e rasgou-a. O sangue negro dos alienígenas misturado com o seu. Shaq cobriu a boca entreaberta, incapaz de gritar direito. Observando seu companheiro sofrendo, Okyoga desembainhou sua espada de energia. Mas assim que ele fez isso, Ashton quebrou sua mão ao meio usando Disassociation. Casa de dor. Isso não será suficiente para gente como você. Deixe-me mostrar-lhe um mundo de dor. Ashton agarrou seus pescoços e os arrastou junto com ele para o local isolado longe das câmeras de vigilância. Mas não antes de dar um aviso a Richard. Fique onde está, enquanto eu lido com esses bastardos. Se você tentar fugir, o mundo de dor deles não seria nada comparado ao que eu vou fazer com você. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 387. Senhor do Massacre. 2. Habilidade de vampiro. Absorção de habilidade. Ativada. Tentando absorver a habilidade. Assassinato cognitivo. Da presa. Gene necessário para aprender a habilidade. Qualquer gene de uma espécie espaço-faring. Os genes de uma espécie transcendente estão presentes no corpo do hospedeiro. Proceder à absorção. Devido à alta eficiência de absorção de habilidade, a absorção completa aconteceu, atualizando ainda mais a habilidade para se adequar ao usuário. Como resultado, a habilidade ativa, Cognitive Assassination, LVL4, foi transformada em uma habilidade ativa, Psychic Massacre, LVL7, observação. O usuário pode visualizar os efeitos da habilidade da nova habilidade na guia de estatísticas, sublinhando graças a estar no espaço.
Posso ganhar muitas habilidades poderosas e torná-las ainda mais mortais. Ashton murmurou enquanto limpava o sangue de seus lábios. Se ao menos o sangue deles tivesse um gosto um pouco melhor, seria mais fácil de engolir. Você realmente precisa prestar atenção no que você fala. Eu vou tentar prestar mais atenção. Além disso, massacre psíquico. É a primeira vez que ouço falar dessa habilidade. Você provavelmente gostaria de usá-lo. Você sabe, só para verificar os efeitos. Ashton assentiu. Mesmo depois de matar os alienígenas, ele não estava se sentindo bem. Inicialmente, ele pensou que atormentar os alienígenas lhe daria um pouco de paz em sua mente marcada. No entanto, não havia um pingo de paz em sua cabeça, mesmo depois de colocar os dois alienígenas nas paredes ao seu redor. Fiel à sua palavra, Ashton matou Shakmandai e Okyoga da maneira mais horrível possível. Suas entranhas se espalharam pelo chão e as paredes podiam atestar isso. Inferno! Até ele estava coberto por uma mistura de sangue, carne e órgãos. No entanto, mesmo em seu estado de ódio, Ashton reconheceu o valor dos assassinos. Afinal, se eles podiam enganá-lo e quase se matar, eles eram mais do que qualificados o suficiente para se juntar a ele. Ele disse isso a eles e, para surpresa de ninguém, tanto Shakmandai quanto Okyoga aceitaram imediatamente o acordo de Ashton, na esperança de escapar da morte. Infelizmente, havia um passo crucial que Ashton teria que dar para garantir sua lealdade. Na verdade, era bem simples. Afinal, Sven, Celeste e Atlas, todos eles tiveram que passar pelo mesmo procedimento. O procedimento universalmente famoso chamado morte. Quanto tempo você vai ficar nas sombras? Ashton latiu e um soldado das sombras feito dos restos de ambos os alienígenas que se ajoelhou na frente deles. Ashton não ressuscitou os dois porque simplesmente não poderia. O tempo de espera da habilidade, ressurreição, era bastante alto e então ele decidiu fazer algo estranho. Em vez de ressuscitar um deles, Ashton usou Disassociation para preservar alguma parte de Shakmandai e Okyoga, e os combinou para ressuscitar os dois ao mesmo tempo, mas em um único recipiente. Se seu plano funcionasse, ele teria ganhado um seguidor bastante forte. Mas em caso de falha, dois cadáveres perfeitamente ressuscitáveis seriam arruinados. Foi uma aposta, mas acabou valendo a pena e Ashton até aprendeu duas novas habilidades no processo. Uma delas foi a habilidade evoluída que os assassinos usaram nele. As habilidades que eram conhecidas como massacre psíquico, e a última habilidade era a outra metade da habilidade, desassociação, associação. Como o nome sugere, enquanto a habilidade, Disassociation, pode ser usada para desassociar ou separar as coisas umas das outras, a habilidade, Association, pode ser usada para trazer de volta as coisas separadas. Foi graças a essa habilidade que Ashton conseguiu criar um único soldado das sombras de duas pessoas diferentes. Embora o resultado tenha valido a pena, ele teve que manter muitas coisas em mente enquanto montava cuidadosamente o cadáver. Sublinhado maior massacre psíquico, esta habilidade permite ao usuário jogar temporariamente seu alvo em um poço de desespero e controlar suas ações até certo ponto. A habilidade pode ser lançada desde que o alvo esteja dentro da linha de visão do usuário. Além disso, uma vez que a habilidade foi lançada, o alvo sofrerá alucinações e ficará completamente inconsciente do que está ao seu redor. Criaturas com resistência admiravelmente alta a ataques psíquicos podem se livrar dessa habilidade. No entanto, o uso dessa habilidade tem um custo. Nota: moderado, nível 7, cooldown, 10 minutos custo, 40 pontos de inteligência ou 1000 de mana serão consumidos por uso. Pode ser usado 10 vezes ao dia. Condição para atualizar a habilidade: use a habilidade e force um alvo de alto nível a matar pelo menos as pessoas ao seu redor antes que a duração da habilidade termine. Complete este feito 3 vezes para a habilidade evoluir. Sublinhado: tendo cuidado das coisas lá, Ashton voltou-se para seu assassino de sombra. Essa era a classe de sua nova convocação que combinava com a aparência da criatura. No entanto,
Ashton ainda não deu um nome à sombra para fazê-lo se submeter completamente à sua vontade. Raven. Combina com você, Ashton murmurou depois de pensar por alguns segundos. Obrigado, mestre. Vou corresponder às suas expectativas e ser o mensageiro do seu poder, sim, sim. Por enquanto, entre em Valhalla. Ashton o interrompeu. Tenho certeza de que seus camaradas ficariam felizes em conhecê-lo e mostrar-lhe como funciona. Raven fez uma reverência e saiu sem dizer uma palavra. Assim que ele se foi, a voz de Celeste ecoou em sua cabeça. Como Ashton estava conectado à sua convocação, eles poderiam contatá-lo a qualquer momento sem falar verbalmente. Mestre, encontrei 5 cadáveres aqui. Mas não há sinal da senhora que você me mandou procurar. Eu suponho que todos os cadáveres têm uma cabeça faltando. Ashton perguntou ao que Celeste respondeu afirmativamente. Então seus guarda-costas estão mortos, mas não os mercenários. Estranho. Sem perder mais tempo, Ashton imediatamente contatou os tritões pensando que eles saberiam de algo. Em vez disso, quando finalmente receberam a ligação, tudo o que Ashton pôde ouvir foram os sons de alguém lutando. O que está acontecendo lá? Ele latiu para o comunicador. O que você acha? Estamos sob ataque. A porra dos terroristas não conseguiram encontrar Aula e agora estão nos atacando para tomar o controle da nave. Canol gritou de volta. As portas os estão segurando por enquanto, mas não acho que me farão por muito mais tempo. Precisamos de ajuda agora. Onde está Aula? Vimur e o resto deles estavam no andar B-34. Não tenho certeza se eles ainda estão lá ou não. Canol respondeu enquanto o capitão fazia o possível para escapar. Segure firme. Estarei aí em um momento. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 388. O Senhor do Massacre. 3. Justin, o mago, chorou de dor quando um dos leões mordeu sua perna. Vimur viu o ataque do leão e o cortou, mas o leão conseguiu recuar a tempo. Nenhum dano foi feito a ele. Droga. Eles são muito rápidos. Vimur amaldiçoou em frustração. Nenhum dos meus ataques está funcionando. Até agora, Vimur tentou o seu melhor para se defender contra os intrusos que os atacavam. No entanto, muito disso foi em vão. Se seus oponentes fossem humanoides, ele teria sido capaz de lidar com eles de alguma forma. Mas contra feras velozes, seus ataques eram tão bons quanto os de machos se rebelando contra o feminismo em seu planeta natal. Droga! As coisas não estão parecendo boas. Vimur mordeu os lábios. Bang! 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 Eola atirava continuamente nas criaturas, mas as balas pareciam ter pouco efeito. Seus tiros só surtiam efeito quando as criaturas estavam mais perto deles. As criaturas entenderam e mantiveram distância dela a partir de então. Eles pararam de mirar nela e se concentraram nos outros que eram mais vulneráveis. Foi assim que o mago deles se machucou. Todos tentaram contato com o restante da equipe, porém, o canal de comunicação havia sido bloqueado por um dos inimigos que estava bem atrás dos animais. Dos 10 mercenários e 5 guardas que tinham a bordo, apenas 2 deles estavam com Vimur. Os guarda-costas de Eola já estavam mortos e o resto dos mercenários tinha ido junto com Ashton para dar uma olhada nos níveis inferiores. Ave estava faltando e os estrategistas. Bem, Deus sabe o que eles estavam fazendo. Dos outros 2 mercenários, um era mago e o outro era Laíde, o curandeiro da equipe. O mago foi o primeiro a ser atacado e não se recuperou desde então. Laíde estava fazendo o possível para trazer o mago de volta, mas seus ferimentos eram mais profundos do que ele pensava. Todo esse tempo, Eola estava atrás deles enquanto 3 criaturas parecidas com leões começaram a cercá-los. Se eles quisessem, eles poderiam ter acabado com a farsa agora. Afinal, apenas Vimur estava tentando segurá-los enquanto o resto deles se tornava inútil. No entanto, as criaturas de pelo branco pareciam estar com vontade de brincar. Aqueles filhos da puta são muito espertos. Em vez de mandar gente atrás de nós, mandaram animais porque os feitiços de Eola não funcionam neles. Vimur balançou a cabeça. Se ao menos esses leões de Niemeia fossem um pouco mais jovens, eu teria sido capaz de lidar com eles. Mas,
Não acho que alguém consiga lidar com 3 filhos da mãe sozinhos. Não adianta. Apenas desista já. Um homem alto e moreno latiu de longe. Entrega a cadela para nós e eu vou deixar você viver. Pelo menos. Vimur não respondeu à provocação e concentrou-se em manter os leões afastados. A primeira e última linha de defesa entre os seus inimigos e ela era ele mesmo. Se algo acontecesse com ele, o resto deles logo o seguiria para a vida após a morte. Eles estavam completamente presos. Como eles foram cercados de um lado pelo leão branco, enquanto o outro lado foi bloqueado pelos 2 restantes. Um deles foi ferido graças aos esforços contínuos de Vimur e Eola. Mas os outros 2 saíram ilesos. O leão começou a circulá-los e começou a se mover lentamente, enquanto seu parceiro ileso os flanqueava. Quanto ao leão ferido, ele estava deitado perto da saída de fuga para evitar que a presa escapasse. Vimur viu isso como uma abertura. Não para ele, mas para o resto. Laiud, ouça com atenção o que estou prestes a dizer. Há uma maneira de você poder se retirar para um lugar seguro. Vimur suspirou e jogou fora seu escudo. Eu vou cuidar do gatinho ferido. Quando você vir a chance, faça uma pausa junto com a senhora. Assim que estiver seguro, entre em contato com os outros. Está claro? Sim. Laiud cerrou os punhos quando uma expressão de frustração surgiu em seu rosto. A questão é: você será capaz de lidar com isso sozinho? Eu não seria muito mercenário se não pudesse matar um gato ferido, não é? Vimur sorriu. Você deveria pensar em quão rápido você pode correr daqui. Eles estavam se movendo em direção à saída lentamente. Mas então o leão ileso avançou contra ele. Ele segurou firmemente sua espada, pronto para atacar, mas para sua surpresa, o leão parou de repente. Vimur ficou agitado e estava prestes a atacar o leão quando ouviu um grito de gelar o sangue. Ele se virou imediatamente para a saída. O leão ferido usou a distração para atacar o mago mais uma vez. O mago continuou atacando a criatura, enquanto ela mordia seu ombro. Mas foi tudo em vão. Ele só conseguiu gritar de agonia quando foi arrastado para trás e jogado para fora do caminho. O resto dos leões continuou mordendo e cortando suas garras no mago até que ele parou de se mover. O mago estava morto. Laiud e Eola corriam o risco de serem atacados também. Mas foram capazes de pular a tempo antes que a besta pudesse atacá-los. Mas Laiud não saiu ileso. O leão bastardo cravou suas garras em sua coxa. A ferida não era profunda, então Laiud foi capaz de se curar facilmente. Ele estava furioso. Ele não conhecia nenhum feitiço ofensivo que funcionaria contra um leão de Nemeia, mas estava pronto para despedaçá-los com as mãos. Mas antes que ele pudesse, algo pousou bem na frente dele. Era Vimur. Sua armadura foi despedaçada por um único golpe do leão. O leão estava de pé em cima de sua cabeça e rugiu alto. Pegue. Ela é. Vá. Vimur gritou enquanto agarrava a mandíbula do leão. Não há tempo. Laiud ouviu, mas não conseguiu dar um único passo. Ele estava em estado de choque. Todo o esquadrão de mercenários de elite estava prestes a ser eliminado como se não fossem nada. Como isso pôde acontecer com eles? No final, foi Eola quem precisou agarrá-lo e escapou para a saída. Aguenta aí que já voltamos com reforços. O leão estava prestes a dar o golpe final em Vimur quando numerosas criaturas semelhantes a lobos passaram por Eola e começaram a atacar os leões. Parece que cheguei bem na hora. Droga. Vocês parecem uma merda. Ashton voltou sua atenção para Vimur. Eu pensei que você disse que poderia lidar com qualquer bichano nesta galáxia. Por que você está lutando contra eles então? E você é um assassino de bucetas, certo? Eu matei mais do que você, pelo menos. Nesse ponto, o homem de terno preto interveio. Quem é você? Vamos ver. Você quer a resposta cafona? A resposta cafona? A resposta fria ou nenhuma resposta? Ashton deu de ombros antes de pegar o leão pelo rabo e jogá-lo no homem. Não estou com disposição para conversar com você, então vamos sem resposta. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 389. Assassino das Sombras. Dreshan, o líder de uma facção medíocre,
mas poderosa como Metal Sharks, ficou parada enquanto seus animais de estimação premiados eram implacavelmente atacados. Ao receber os relatos da presença de El em um navio de turismo público, ele elogiou suas estrelas da sorte. Era para ser um trabalho fácil. Tudo o que ela precisava fazer era entrar, pegar a cadela e sair. Como quase nenhum soldado estava estacionado a bordo de tais navios, Dreshan não conseguia pensar em nada que pudesse causar problemas. Mas, infelizmente, seu trabalho ficou complicado mesmo depois de obter informações cruciais de seu informante. O alienígena de 4 pálpebras franziu a testa antes de se virar para seus homens. Havia uma maneira fácil de resolver problemas. Mate todos e acabe com isso. Esqueça o resto, ele uivou enquanto apontava para Ashton. Mate aquele bastardo primeiro. Ashton era forte o suficiente para enfrentar seus ataques. No entanto, sua equipe não era. Mesmo uma bala poderia feri-los gravemente ou pior, matá-los ali mesmo. É por isso que mesmo que Ashton quisesse se esquivar dos ataques, ele não conseguiria. Mas isso não significava que ele não poderia conseguir que outra pessoa levasse os golpes de si mesmo. M. Atlas, cumprimente-os em meu lugar, certo? Ashton murmurou e se virou com pouco ou nenhuma preocupação com os ataques terroristas. No momento seguinte, uma criatura imponente saltou de sua sombra e investiu contra os terroristas como um gigante enlouquecido. Os lacaios de Dreshan imediatamente focaram o fogo em Atlas e, mesmo assim, mal conseguiram segurá-lo. Nesse ínterim, Ashton checou os sobreviventes. Principalmente Eolo. Afinal, ele era responsável pela segurança dela, mas não pelo resto deles. Você está ferido em algum lugar? Ele perguntou. Não. Você veio antes que eles pudessem me tocar. Eola sorriu fracamente, mas seus companheiros de equipe eles estão bem. Provavelmente. Ashton murmurou, ignorando completamente o cadáver do mago e entregou uma poção de mana para Laud. Carregue e cura este bruto. Não posso meu escudo morrer em mim assim. Laud ficou um pouco surpreso com as palavras de Ashton, mas fez o que ele disse. Mesmo que Laud consertasse, demoraria um pouco até que Vimur pudesse lutar sozinho. Atlas, volte e proteja a senhora. Ainda não feito, Atlas raramente teve a oportunidade de lutar contra adversários fortes. É por isso que ele queria se divertir um pouco mais. Mas no momento em que olhou nos olhos de Ashton, ele recuou silenciosamente. Ashton ligou de volta porque havia algumas coisas que Ashton precisava confirmar. Como Atlas teria conseguido se livrar dos terroristas com facilidade, se tivesse decidido, Ashton queria obter algumas informações dos terroristas antes de eliminá-los. Enquanto seus lacaios atacavam Ashton, Dreshan estava ocupado contatando outro time. Era uma regra prática para qualquer terrorista ou pirata operando no espaço capturar a estação de comando da nave que atacam. Dessa forma, mesmo que não conseguissem atingir seus objetivos principais, eles teriam estabelecido o controle sobre o navio. Ganhar o controle sobre o navio significava que eles teriam controle sobre todos a bordo do navio também. Nishon, quanto tempo mais você quer para capturar um capitão indefeso, seu inútil de merda? Dreshan latiu no rádio. Nishon, você copia? Dreshan tentou e tentou, mas tudo que ele podia ouvir era ruído estático. Ninguém estava respondendo pelo rádio. Enquanto se concentrava em chamar a equipe invasora, Dreshan notou o sorriso do mercenário bastardo e sabia que tinha algo a ver com a equipe invasora. Droga. Esses terroristas com certeza agem de forma arrogante. Eu me pergunto por que minha espécie não os colocou em seus lugares. Afinal de contas, os Shirans que conheço nunca tolerariam insignificantes como ele. O silêncio de Ashton concordou com as observações de Astaroth. Os terroristas não estavam lá para ele, eles estavam lá para Eolo. Defender alguém durante uma luta não era o ponto forte de Ashton, o que poderia ser atribuído à sua falta de experiência em tais situações. Se ele se concentrasse em atacar os terroristas, havia o risco de deixar alguns deles escaparem atrás dele. Enquanto ele estava ocupado lutando contra os outros, os que passavam podiam facilmente atacar Eolo.
Pelo menos teria sido o caso se Atlas não estivesse lá para apoiá-lo. Acredito que vocês, camaradas, como você os chama, estão falando de um merecido descanso. Ashton sorriu. Ao mesmo tempo, meus companheiros de equipe já estão aqui. Assim que ele disse isso, todos os mercenários restantes correram para dentro do salão. Alguns deles ficaram feridos ao lutar, mas nenhum deles estava morto e isso é o que mais importava. Logo após ressuscitar Raven, Ashton enviou o resto de sua convocação, com exceção de Atlas, para ajudar em vários campos de batalha. Enquanto Celeste descia para os níveis inferiores para ajudar os mercenários que estavam presos lá, Gokung correu para proteger o capitão. Essa foi a razão pela qual ninguém estava respondendo à ligação de Dreshan. Todos eles já foram eliminados. Agora Dreshan e seu pequeno grupo eram os únicos restantes. Você acha que ganhou? Não é, garoto. Dreshan sorriu. Infelizmente, considerando como você confia em seus amigos mercenários, você ainda tem muito que crescer. Traga a garota agora. Para surpresa de todos, Kanol pegou sua faca e a pressionou contra a garganta de Ela. Tudo fazia sentido agora. Kanol foi a razão pela qual os terroristas conseguiram localizar Ela com tanta facilidade toda vez que tentaram escondê-la. O bastardo estava fornecendo a eles informações cruciais todo esse tempo. Sinto muito, todos. Mas eles capturaram minha família. Eu não tive outra escolha a não ser seguir suas ordens. Kanol murmurou enquanto caminhava lentamente em direção a Dreshan. Minhas palavras podem ter perdido valor, mas eu realmente sinto muito por isso. Antes que Kanol pudesse terminar de se arrepender de sua ação, algo saiu de sua sombra e o cortou ao meio com um único golpe. Raven estava parado lá quando o cadáver de Kanol se partiu em duas metades. Posso ser imaturo, mas não sou tolo, Dreshan. Ashton riu. Vou te dar uma dica para sua próxima vida. Tente não fazer planos tão óbvios. Um anúncio repentino no canal de rádio aberto interrompeu as palavras de Ashton. Somos a Força de Segurança Orion. Sua nave está prestes a cruzar para uma área restrita. Por favor, pare onde está e coopere conosco. Se alguma nave tentar escapar, será abatida sem qualquer aviso. Nossos oficiais estão a caminho para ajudá-lo. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 390. Planeta Eva. Momentos após o anúncio ser feito, o navio foi cercado por inúmeros outros. Os terroristas tinham uma expressão de pânico em seus rostos e tentaram correr de volta para suas naves, apenas para perceber que suas naves foram invadidas por Orion Security Force ou OSF oficiais. Como os terroristas foram tolos o suficiente para se marcar com tatuagens, não havia como não serem reconhecidos pelos oficiais. Ashton e o resto dos mercenários também foram interrogados, onde Ashton aceitou de bom grado que havia matado alguns terroristas. Em vez de ficarem satisfeitos com suas ações, os oficiais ficaram bastante enojados. Especialmente depois do que Richard confessou a eles. No entanto, como Ashton era um mercenário afiliado à maior rede mercenária e estava de plantão, não havia nada que pudessem fazer contra ele. Ele fez o que era necessário para garantir a segurança de seu cliente. Tudo isso junto com as declarações de El e do capitão. Os mercenários escaparam facilmente, mas Ashton foi repreendido um pouco por seus modos bárbaros. No entanto, todos os avisos entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Ao mesmo tempo, o navio privado que havia sido capturado por Metal Sharks foi libertado de seu controle e, ao contrário do que Kanol havia dito anteriormente, os consortes de Ela não foram os únicos a traí-la. Era todo o plano de Kanol causar o máximo de caos possível para garantir que Ela fosse capturada. Na realidade, foi o contrário, com Kanol informando os terroristas sobre a mudança de planos. Ele havia traído os mercenários muito antes que alguém pudesse perceber. Além disso, pela confissão dos terroristas, Kanol foi quem forneceu secretamente aos terroristas informações sobre o paradeiro de Ela. Quanto ao porquê ou como a OSF chegou lá para ajudá-los, foi considerado uma coincidência. O capitão admitiu que não tinha certeza se os mercenários seriam capazes de lidar com eles, então ligou o rádio para pedir ajuda. Mas graças a Kanol,
Os canais de comunicação foram bloqueados pelos terroristas. Mesmo assim, quando o comandante da frota da OSF notou um cruzador silencioso entrando em seu território, ele imediatamente agiu pensando que era um grupo terrorista ou alguém ilegal tentando entrar nas zonas restritas. Sua suspeita não estava correta, mas ele acabou salvando centenas de vidas no processo. Quanto a Ashton, ele não estava interessado na logística de como ou por que a OSF o salvou. As únicas coisas com as quais ele se importava eram a segurança de seu cliente e lucrar com as recompensas de todos os terroristas que ele havia matado. Mas ele estava um pouco azedo por não conseguir matar o resto dos terroristas, especialmente Dreshan, que teria uma grande recompensa por sua cabeça. É por isso que, no momento em que sua nave pousou em um planeta próximo, Ashton foi imediatamente ao escritório local de coleta de recompensas para pegar seu dinheiro. Esses galhos estavam espalhados por toda a galáxia, o que ajudava mercenários e guerreiros de qualquer tipo a conseguir dinheiro assim que colocavam as mãos em uma recompensa. O processo de reivindicar uma recompensa foi bastante fácil. Tudo o que se precisava fazer era apresentar a pessoa ou o cadáver da pessoa com uma recompensa por suas cabeças ou, na maioria dos casos, uma parte reconhecível do corpo. Ashton fez isso e, depois de esperar algumas horas pela verificação, acabou com uma boa quantia para si mesmo. Menor 21.280 ienos foram creditados em sua conta. Saldo total, 24.280 ienos. Maior Ashton ficou satisfeito quando verificou o extrato de sua conta. Com esse dinheiro, ele poderia até comprar um pequeno cruzador individual para se alugar um maior. Mas viajar pelo espaço não estava em sua lista de desejos. Sabe a decisão de economizar dinheiro. Estou orgulhoso de você, não fique. Pelo que você sabe, posso acabar gastando tudo de uma vez. Ainda bem que não preciso que você me alimente então. Demorou algum tempo, mas Ashton conseguiu encontrar o caminho de volta para a mansão de Ela. Era bastante grande, o que fez Ashton franzir a testa um pouco. Não foi porque ele achou um desperdício ter uma mansão desnecessariamente, mas porque ele sabia que seria uma dor monitorar toda a mansão para ficar de olho em possíveis assaltantes. Vai ser tão doloroso. Ele suspirou. Acho que deveria pedir um bônus de Maston. De jeito nenhum, esse trabalho foi feito para a empresa de 10 homens. Você quer dizer uma equipe de 7 pessoas? Ashton assentiu. Ele havia realmente esquecido a traição de Ave Canol e a morte daquele mago. Mas agora que ele se lembrou deles, ele percebeu que o resto da equipe estava se comportando distante dele desde que Raven cortou Canol ao meio. Talvez porque eles não confiam mais nele. Afinal, ele cortou um deles sem hesitar no momento em que os traiu. O resto deles também teria feito algo semelhante, mas pelo menos teriam dado a Canol uma chance de confessar. Infelizmente, uma coisa que Ashton odeia mais do que os Shirans são os traidores. Em retrospectiva, ele estava feliz que Canol os traiu quando fez. Afinal, Ashton teve a oportunidade de mostrar a todos o que aconteceria se eles decidissem traí-lo. Por outro lado, a traição de Canol também afetou a integridade da equipe. Além disso, Ashton tinha certeza de que Maston seria interrogado depois que não mas 2 de seus escolhidos decidiram trair a associação. Bem, eu me sinto mal por ele, mas ele deveria ter sido um pouco mais cuidadoso. Especialmente depois do que aconteceu da última vez. Ashton mostrou seu cartão de mercenário aos oficiais parados no portão da mansão e teve permissão para entrar. A mansão não era a única coisa grande. O planeta conhecido como Eva pelos habitantes locais era bastante grande. Aproximadamente 3 vezes o tamanho da Terra, mas tudo mais era igual ao mundo natal de Ashton. Os habitantes locais também se pareciam com terráqueos. Só que eles tinham 4 olhos em vez de 2 junto com uma cauda. Em termos de tecnologia, eles eram muito mais avançados que a Terra, mas isso também tinha um lado negativo. Havia pouco ou nenhuma vegetação natural no planeta. Mas os Evines estavam focados em tornar seu mundo um lugar melhor, pelo menos o continente em que Ashton estava parecia estar melhor. HM. Este lugar não é tão ruim assim. Ashton murmurou.
Infelizmente, é hora de voltar ao trabalho. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.